Amém, amados? Vocês podem se assentar, os que estão presentes. Eu queria apenas fazer uma conexão. Separei 2 salmos aqui para uma meditação bem rapidinha com vocês, fazendo uma conexão direta com aquilo que nós ouvimos nessa manhã, na verdade, com tudo aquilo que a gente tem ouvido nesse tempo. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa, obrigado por essa chuva que cai, porque chuva é vida, chuva é renovo, chuva é esperança. Que a chuva continue caindo sobre a nossa nação, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que o Senhor continue nos abençoando. Oramos também por famílias que estão nos acompanhando de lugares tão distantes. Lembramos do Alexandre, da Márcia, do Arthur e da Letícia, lá de Portugal, que estão nos acompanhando, o Lídio, a Gisele, em Balneário, e tantas famílias, Elianderson e Kate, lá no sertão de Alagoas, todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento, e por aqueles também que terão acesso a essa live na sequência. Nós te engrandecemos, te exaltamos, que teu Espírito Santo continue falando com cada um de nós nessa manhã, e nos dá graça para esses minutos que vamos nos expor à tua palavra. A tua palavra é a espada do Espírito, e é dela que precisamos nesse tempo. Amém? Amados, rapidamente, eu só queria fazer uma conexão com muito daquilo que a gente vem falando nesse mês que passou de setembro. O Lauré trouxe uma palavra maravilhosa, falando sobre famílias que são construídas sobre a rocha. Eu falei, baseado em Neemias capítulo 4, sobre o inimigo que se levanta, querendo destruir as nossas famílias, e nós não podemos nos esquecer, essa batalha, ela vai ser sempre uma batalha tentando destruir os nossos casamentos, nossas famílias, nossos relacionamentos. A Cris trouxe uma palavra poderosa, falando sobre relacionamentos, a dinâmica da família, dos relacionamentos entre irmãos, e no domingo anterior também tivemos uma palavra maravilhosa, tão gostosa. Pastor Samuel trouxe uma palavra, eu queria fazer uma conexão muito com isso. Fale, medite e pratique a palavra de Deus. Talvez você já ouviu uma frase que diz que a nossa religião começa quando o sermão de domingo acaba. É aí. Hoje eu estava aqui correndo em função de uma dinâmica aqui da comunidade, fui levar a minha filha ali, domingo pela manhã, ela e o Lucas, eles são contratados para fazer a transmissão ali, o culto da primeira IEQ, e de repente sai um camarada na minha frente, eu já estou ali atribulado e buzino, né? E isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser uma fé prática, uma fé do ordinário, é no ordinário. Momentos extraordinários, eles são poucos. Grande parte da nossa vida são momentos vividos no ordinário. Há momentos que Deus vem, visita, a gente chora, a gente pula, a gente se quebranta, Deus está nesse lugar, mas grande parte Deus nos visita no ordinário. É o que aconteceu com Moisés, que estava apacentando o rebanho do seu sogro, e ali Deus falou com ele. Então fale, medite e pratique a palavra de Deus. Você lembra de Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor dá uma instrução a Moisés, falando para o povo: converse sobre a palavra de Deus quando se levantar, quando se deitar, quando estiver caminhando com seu filho, no dia a dia. Era uma fala da oralidade. Interessante, quando Samuel ministrava no domingo anterior, quando ele usou essa palavra, quando Deus fala para Josué: fale, comunique, declare a palavra. Quando falamos, quando declaramos, quando a palavra ela é falada, porque a palavra é a palavra de Deus, é a boca de Deus no dia a dia da nossa vida. Eu estava pensando um pouquinho a respeito disso, quando Moisés também diz: coloca nos umbrais da porta. Eu e a Marta estávamos visitando uma família também durante essa semana, várias famílias, a gente participou de uma conferência, mas optamos por ser online. E nós estávamos no contexto da família, e falando sobre, precisamos trazer a família
a palavra de Deus para o nosso ordinário, colocar nos umbrais, versículos, no refrigerador, no office, no carro, a palavra em todo momento, estar atento à palavra de Deus. E eu queria nessa manhã, rapidamente, só passar correndo por 2 salmos que estão fazendo parte da minha meditação. São 2 salmos que estão no meu ordinário da meditação. Eu tenho orado esses salmos, tenho refletido sobre esses salmos, e você sabe que os salmos é um compêndio de várias canções, vários poemas, é um compêndio que reúne 1000 anos de história da nação de Israel, de exílio, de cativeiro, de Davi, de Salomão, vários salmos que vão retratar esse momento de caos, porque grande parte dos salmos, amados, talvez vocês não saibam disso, retrata o dia a dia, a crise, a incerteza, o medo, a revolta, o questionamento. E eu queria ir com vocês, primeiramente, o Salmo 19, versículos 7 e 8, nós vamos usar como base a King James atualizada. King James atualizada, Salmo 19, apenas o verso 7 e 8. Salmo 19, versículo 7 e 8. Nós vamos ler a palavra juntos hoje. Nós vamos ler a palavra. Vamos junto comigo? A lei do Senhor é o quê? Vamos ler novamente? Nós estamos declarando, falando a palavra. Vamos lá. A lei do Senhor vale a pena você depois, e fica aqui como prática para a semana, Salmo 19, principalmente a parte B do Salmo. O Salmo 19 começa com os céus manifestam a glória de Deus, e um dia faz declaração a outro dia, mas a partir do verso 7, começa a falar sobre a palavra, o impacto da palavra na nossa vida. E esse salmo é um dos primeiros salmos que Davi compõe, logo após ter assumido o reino. Davi assume o reino, traz a arca da aliança para Jerusalém, e é um dos primeiros salmos que ele, lembra que a gente está falando sobre diretrizes para a vida, a palavra de Deus? Então ele está dizendo, a lei do Senhor é perfeita, e eu estava orando, ouvindo uma pessoa, num tempo de aconselhamento pastoral, primeiramente aplicando para a minha vida, pensando sobre a nossa alma está inquieta, a nossa alma está atribulada, a nossa alma está em crise, é pandemia, a gente já não aguenta usar mais máscara, tudo aquilo que a gente vem vivenciando. Falei sobre um dado, 114 mil órfãos no Brasil nesse período de pandemia, crianças que perderam pais e mães. Saiu um dado essa semana sobre o número de suicídio. Houve um aumento exponencial de suicídio. As pessoas estão lendo livros sobre suicídio. A mídia não fala sobre isso, mas isso é real. O Japão, que já era tinha o maior índice de suicídio no mundo, potencializou ainda mais nesse tempo de pandemia. E essa é a realidade daquilo que está em torno de nós. Tensão geopolítica mundial, porque não é somente Brasil, isso é mundo. Crise, incertezas, bolsa, dólar, tudo está tão confuso, e a gente precisa voltar para a palavra, porque Davi está dizendo que o que vai revigorar a nossa alma, algumas versões vão dizer, trazer refrigério para a nossa alma, é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor que revigora todo o nosso ser.
Então nós precisamos ir para essa palavra para revigorar. Amado, não tem outro caminho. Palavra, vá para a palavra, mas fale, medite e pratique. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábio, para que a gente tome decisões nesse momento de tantas incertezas. Precisamos, um dos salmistas vai dizer que nós precisamos ir para o conselho do Senhor. É Ele que tem que dizer para nós o que fazer, quando fazer e de que forma devemos fazer. E o outro salmo que eu queria trazer para vocês, que nós vamos ler também rapidamente, Salmos capítulo, ou na verdade não é capítulo, né? Salmo 3. Salmos 3, nessa mesma versão, King James atualizada. Vamos ler junto também? Vamos lá? Nós, é a prática coletiva comunitária. Senhor, vamos lá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. amém. Esse salmo também é para a nossa prática de meditação durante a semana. Qual é o contexto do salmo? Só queria trazer um pano de fundo desse salmo especificamente. Tem uma conspiração dentro da casa de Davi. Tem uma conspiração levantada por Absalão. Quem era Absalão? Filho de Davi. Absalão quer fazer justiças com as próprias mãos. Você talvez valha a pena você ir para o texto de 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15, 16. Você vai ver o que está acontecendo na família de Davi. E fica aqui um alerta. Davi está indiferente a algo que está acontecendo. Ele está tão ocupado com o reino que ele se esquece que ele era pai. E que ele tinha que estar atento a tudo aquilo que estava acontecendo com a sua família. E de repente, Absalão quer fazer justiça com as próprias mãos. E a negligência de Davi é o desprezo com que ele tratou Absalão. Você vai ver a história que Absalão quer restaurar, se reconciliar com seu pai, porém Davi se recusa a receber seu filho, porque Absalão tinha matado seu irmão por parte de pai, Amon, quando ele violou Tamar. E Davi não se posiciona, Davi não se responsabiliza, o irmão vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Porém, Davi faz algo, e vale a pena aqui, eu vou dar uma instrução para vocês. Tem uma fala do pastor Caio Fábio, de muitos anos atrás, 20 anos atrás, ele falando num congresso da DONEP. O nome da mensagem é O Drama de Absalão. Onde o Caio Fábio, naquele momento, falando pelo Espírito, foi uma das melhores mensagens do Caio Fábio que eu ouvi, e que a gente fez parte do nosso grupo de renovo de homens com o pastor Edson Barbosa. Um filho que está tentando conversar com o seu pai, ter uma reação, reconciliar com o seu pai, e um pai se posiciona com desprezo, ignorando o seu filho, e depois tem todo o desdobramento. Então, esse salmo vai falar sobre a negligência de Davi e o desprezo com que ele tratou Absalão, que não conseguia uma audiência para conversar com seu pai, para conversar sobre o assunto.
E essa situação arruinou a família de Davi. Os estudiosos declaram que Davi foi um grande rei, um adorador, e você sabe disso. Jesus vem da tribo de Davi, da linhagem de Davi, da dinastia de Davi, mas ele foi um péssimo pai. Ele falhou muito na questão da paternidade. E interessante que nunca mais Davi conseguiu resgatar o relacionamento com seu filho, que morreu anos depois, deixando seu pai em desespero. Alguns textos vão declarar Davi dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Absalão era um dos homens mais lindos, a palavra vai dizer sobre isso. Não havia homem com tanta formosura no reino, mas um pai ficou tão ocupado, e nós homens corremos o risco de não estarmos atentos à necessidade emocional, sentimental da nossa esposa. Estamos em busca da realização profissional, financeira, mas foi falado aqui que o êxito está na família, em nome de Jesus. E esse salmo está falando sobre uma ruína, uma conspiração. Apenas para ficar mais nítido para vocês, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, também na King James atualizada, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, vai dizer: caminhava Davi, chorando e lamentando, sobre todo o ocorrido, subido pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus, e todos que o acompanhavam nessa jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. O que está acontecendo? Davi está sendo expulso da sua cidade, Davi está sendo expulso do seu trono, ele está fugindo do seu filho Absalão, e ele juntamente com outros homens está chorando, angustiado, em crise. O guerreiro que destruiu Golias, o homem que era o líder do exército de Saul, de repente se vê intimidado, e aqui eu quero fazer uma aplicação direta pensando em nós. Talvez nessa manhã você chegou aqui intimidado, com medo, apavorado. Talvez você entrou nessa manhã aqui angustiado, derrotado, preocupado, temeroso. Davi estava cercado em torno dele, e com ele havia uma crise existencial e uma crise de vocação, porque ele nasceu para ser rei. Ele é o rei que foi prometido, de repente tudo está ruindo, ele está perdido. Um rei sem reino, um rei sem a cidade, um rei que está fugindo. Nós poderíamos sintetizar isso: crise, angústia e depressão. Crise, angústia e depressão. É um recorte dos nossos dias, daquilo que nós estamos vivenciando. Nós somos homens vulneráveis, suscetíveis, e o ambiente externo afeta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Por isso do Salmo 19, a palavra refrigera a nossa alma. E esse salmo está falando sobre um levantar do inimigo, e eu queria de uma maneira bem prática. Considere seus inimigos nessa manhã. E eu não estou falando de gente, aqui é um exército, Absalão. Quais seriam os inimigos que você está enfrentando nesse momento? Medo de quebrar financeiramente, medo de perder o emprego, o teu casamento não está legal, você não está bem, medo do que será do Brasil o ano que vem, você já está sofrendo, preocupado sobre conjunturas, e tudo muda. E eu também queria lembrar a você que Deus não perdeu o controle de nada, é Ele que move, Ele está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Mas quais são os nossos inimigos? Quais seriam eles? Considere, ao longo dessa semana, você vai voltar para esse salmo, pega aí um papel, ou o teu bloco de notas no celular. Quais são os meus inimigos? Eu estou frustrado, eu não consigo avançar, perdi aquela vontade de viver. Gente, é isso que nós estamos vivenciando enquanto sociedade, homens e mulheres, século 21. Pensando de uma maneira bem prática, queria 5 apontamentos bem rápido. Primeiro, quais são os nossos opressores? André Fádua,
pelo que vocês estão sendo oprimidos nesse tempo? Rodrigo, Tiago, Thaís, Aquiles, Cris. O que está nos oprimindo? Porque a opressão é algo que vem do inferno. Opressão vem de todos os lados. Inimigos, adversários. Quais são eles? Pense, considere, enumere. Quais seriam eles? Dê nome. E daí sim, vá para o Senhor. Senhor, é isso, isso, isso. Segundo apontamento, tudo está no Salmo. Então, no primeiro versículo, ele está falando: Senhor, se avolumaram os meus adversários. Muitos, algumas traduções vão dizer, muitos estão se levantando contra mim, Senhor. E essa oração de Davi é um salmo, poeta, que foi musicado na sequência, mas é uma oração, uma declaração: Senhor, são muitos, vários. O inimigo, quando vem atacado, vem vários. O segundo apontamento, quando no versículo 2, Davi está dizendo, no verso 2, são muitos que dizem a meu respeito, Deus jamais o socorrerá. Amado, a todo momento o inimigo vem para nós e vai dizer, não tem mais jeito, Thaís, não tem mais jeito, Raul, não adianta, aceita que dói menos, teu casamento já era, a tua profissão já era, os teus sonhos já eram, não tem mais jeito. E o inimigo usa essa tática para nos desmoralizar, para nos intimidar, para nos coagir. Eu já falei sobre isso. O medo trava, o medo confina, o medo intimida, porém, o verdadeiro amor, a sua relação com Deus, lança fora todo medo. O que o inimigo está dizendo para ti nesse tempo? Já era? Não tem mais jeito? Aceita que dói menos. Sonhos. Quais são os sonhos? Os objetivos? Se Deus tem uma palavra para a tua vida, se agarre à palavra que Deus deu a ti. Não olhe as circunstâncias, não olhe em torno, fique agarrado com a palavra que Deus te deu. Um terceiro, pensando sempre na prática. Então, primeiro, sim, precisamos identificar os opressores, os inimigos e os adversários. Nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. Quando diz que o inimigo vai tentar nos intimidar, não há solução. O terceiro, pensando na prática, quando Davi vai dizer no verso 3, mas, o inimigo está dizendo isso, mas tu, Senhor, é o Senhor que é o escudo que me protege, é o escudo que me traz segurança, é o escudo que me faz avançar, é com esse escudo que eu me defendo das astutas ciladas dos inimigos. Efésios capítulo 6, o escudo, a palavra, o escudo da fé, a palavra de Deus, o escudo vem do Senhor, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória, minha realização. E ele vai dizer, é o que ergue a minha cabeça. O Senhor está dizendo nessa manhã para nós, está dizendo para o Aquiles, para a Marta, ei, erga sua cabeça, se você me tem como escudo, eu vou erguer a tua cabeça, e eu não quero que você ande de cabeça baixa. Erga a tua cabeça, se levante, se posicione, porque você tem um escudo, o escudo é o Senhor. Tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Um quarto apontamento, vai dizer ali, verso 7, ergue-te, estamos falando de oração, amém? Verso 7, ergue-te, a meu favor, Senhor, o inimigo está me intimidando, o inimigo está vindo para cima de mim, Senhor, por favor, ergue-te, a meu favor, Senhor, salva-me, quebra o queixo de todos os meus inimigos, e arrebenta os dentes dos ímpios. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, essa aqui é uma Bíblia de estudo, e diz que essa era a maneira, a tática de Davi quando ele estava em batalha. Ele tinha o dom de quebrar os queixos dos seus inimigos.
Nesse tempo, amados, aqui eu estou falando para homens, nós precisamos levantar como homens de Deus. As nossas esposas precisam olhar para nós como homens de valor, homens íntegros, homens de caráter, homens que lideram a sua casa, que lideram a sua família, que são proativos, homens que se posicionam em nome de Jesus. A crise da nossa sociedade é crise de hombridade. Tem um dado que diz que 90% dos meninos que estão em comunidades terapêuticas, eles estão porque estavam em busca de um pai, de um referencial masculino. Ergue-te a meu favor. Então, de uma maneira prática, salvação não vem de homens, não vem de partido, não vem de líderes. Os líderes estão conspirando para continuar no poder. Não vem. Salvação vem do Senhor. É Ele que nos salva, é Ele que nos redime, é Ele que tomou a iniciativa e veio em nossa direção. Você conhece aquele Salmo 121, versículo 20, que é um cântico de peregrinação, quando vai dizer também, na King James, levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde no verso 20, o socorro virá do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Nessa manhã, amado, Senhor está dizendo algo que a gente já sabe, mas nós precisamos erguer os nossos olhos, erguer as nossas cabeças. Eu venho falando e venho sendo repetitivo, porque isso é didático. Nós precisamos ter uma vida vertical, alinhada, conectada com os céus. Grande parte da nossa vida é aqui, ó. A gente faz os nossos planejamentos, nós fazemos o nosso plano de ação, nossas metas, nossos objetivos, e as coisas não dão certo e vamos pedir arrego para Deus. Não! Nós fazemos e devemos fazer os nossos planejamentos, ter os nossos alvos, mas nós precisamos submeter ao Senhor e ouvir do Senhor em nome de Jesus. Socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nessa manhã, você que está nos acompanhando, o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para nós, Ele, a salvação para ti, nessa realidade que você está precisando. Talvez está faltando dinheiro para pagar boleto, talvez as coisas aí no contexto da família não estão bem, talvez você está precisando de uma mudança profissional, uma mudança de carreira, uma mudança na maneira de viver, simplificar a tua vida. Não sei qual é a tua demanda, ou, parafraseando, teu calcanhar de Aquiles, teu ponto de vulnerabilidade, mas o Senhor sabe, e socorro vem do Senhor, só dEle. Ele rege a nossa vida. E por último, também está ali, no verso 8, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Fala para o irmão que está ao seu lado, a sua esposa, é do Senhor que vem a salvação. É do Senhor que virá salvação para a nossa família, do nosso lar, da nossa casa, para essa realidade, para essa dificuldade. É do Senhor que vem a salvação. Mas olha a declaração de Davi: e sobre aqueles que são seus, a tua bênção. Sobre aqueles que são seus, a tua bênção. Amado, se você é do Senhor, e se você tem procurado caminhar com o Senhor, a bênção, é o texto de Deuteronômio, a bênção virá atrás de nós, a bênção correrá ao nosso encontro. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são seus, a tua bênção. Esse quinto apontamento, esse quinto pensando de uma maneira prática. Lembra que eu estou falando de fale, medite e pratique. Ao longo dessa semana, vamos falar, vamos meditar, vamos praticar, em cima do Salmo 3, em Salmo 19, sobre os que são seus, a tua bênção. Nessa manhã eu declaro sobre a tua vida, a bênção do Senhor. Nessa manhã eu declaro sobre a tua vida, o favor do Senhor. Vocês já ouviram várias vezes, a palavra bênção, na etimologia hebraica,
autorização para prosperar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida que faz sentido, vida com propósito, vida com pleno, um casamento abençoado, uma vida abençoada, alguém que entende por que nasceu, alguém que entende, cara, eu vou escrever a minha assinatura no universo, o meu legado, o meu impacto, a minha vida é essa. Deus quer que vivamos uma vida próspera, caminhos desembaraçados, sobre os que são seus, a tua bênção. A bênção, nessa manhã, em nome de Jesus, como um facilitador, porque eu estou aqui também como homem, com medo, como pastor, tenho medo, como líder, com vocês, liderando o movimento de Deus, estabelecendo uma comunidade, vivendo, amados, são 1 ano e 8 meses de pandemia. Houve um momento que nós estávamos aqui, só a gente, e os músicos, mas tenho convicção absoluta, porque presencio isso caminhando no meio de vocês. Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado você, né, Guina? Né, Evelyn? Eles vão dar esse testemunho logo, logo. Nesse contexto de pandemia, Deus trouxe alguém lá do outro lado do Brasil, como bênção para o Aguinaldo. Isso é o que, gente? Favor de Deus, bênção de Deus. Quantas bênçãos! Alguns foram promovidos, alguns foram surpreendidos pelo mimo de Deus, bênçãos. E aqui também eu preciso voltar para os Salmos, quando vai dizer, Senhor, que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como prática para essa semana, pensando na família. Isso você vai fazer esse exercício com seus filhos. Vamos enumerar as bênçãos. Isso, aquilo, bênçãos. Eu lembro de uma situação que foi até engraçada, virou uma zoação depois. A gente estava na África do Sul em 2014, dezembro de 2014, trabalhando na base da Jucum, fazendo a escola de inglês, e estávamos eu, Marta, a Giovana e a Mari. O Mateus era fazendo faculdade, já era tenente do exército, e não pôde ir com a gente nesse projeto. De repente, Deus usou uma pessoa, enviou uma oferta, falou, essa oferta é para vocês passearem, não é para ajudar na despesa da base, nada disso, é para vocês passearem. E aquela oferta nos surpreendeu. Com aquela oferta a gente pôde comprar uma passagem de ida e volta para o Mateus. Dezembro. E foi uma alegria, e foi um choro. Depois de 6 meses, toda a família vai buscar o filhão no aeroporto. Deus faz. Eu nunca imaginei, gente, que um dia estaria morando na África do Sul. Nunca imaginei. Deus. E nesse exercício que eu falei de enumerar, nós estávamos em Cape Town, uma das 10 cidades mais lindas do mundo, curtindo, passeando. Reuni os meus filhos e comecei a falar. Nunca imaginaríamos que estaríamos aqui, nunca imaginaríamos que estaríamos aprendendo o idioma inglês, vivendo, conhecendo coisas incríveis, fazendo safari, gente, coisas, né, cruzando a África do Sul. Porque essa pessoa falou, não, isso não é para sustento, isso é para vocês passearem. E a gente obedeceu o propósito. E além disso, as conexões que foram acontecendo. Mês que vem nós estamos recebendo aqui o Cliff, que vocês já conhecem. Ele vai estar com a gente aqui no mês que vem. Isso, né? Comecinho de novembro. Conexão na África do Sul. Deus faz. Deus conecta. Porém, amado, nós precisamos estar conectados com os céus. Foi Deus que fez com que nós nos movêssemos do Auer, fôssemos para a Barreirinha, conhecêssemos o pessoal da IECOM, e agora nós estamos aqui. É Deus que faz. Com isso, amado, eu queria te encorajar nessa manhã. O meu papel nessa manhã é encorajar, o meu dom é encorajamento, é empurrar, é instigar, é dizer, vamos lá, gente, não podemos parar, temos que nos movimentar, porque Deus está em movimento, Deus não está estático, Deus está se movendo, Deus está fazendo. Eu tenho amigos em muitos países, e tenho podido observar o que Deus tem feito. Eu recebi essa semana no WhatsApp, um amigo meu que está no Bahrein, missionário, não pode pregar o evangelho, entrou lá como professor de futebol e professor de inglês, no Bahrein,
está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Em off, esses dias, ele me mandou uma mensagem. Aquiles, uma das pessoas que se converteu, começou a pregar o evangelho. A gente reclama de tanta coisa aqui no Brasil. Esse rapaz que começou a pregar o evangelho no Bahrein, nativo do Bahrein, foi condenado à prisão perpétua por proclamar o evangelho. O Júlio me enviou de um pastor canadense que se levantou contra o Estado e começou a pregar. Foi preso. Amado, irmãos, os afeganistões, os sírios, a migração, aqueles que foram expulsos das suas nações, aqui tem a Missão Mais, aqui em Colombo, a Missão Mais aqui de Colombo recebeu 100 famílias do afegão. Deus está fazendo, Deus se move, mas pensando em nós, desse Deus do macro, porque Deus está conduzindo a história. A palavra de Deus termina, relata que começa no jardim e vai terminar numa cidade. Toda essa palavra vai falar sobre 4 assuntos que vão permear: criação, queda, reconciliação e consumação e transformação de todas as coisas. Com isso, eu queria que você se levantasse contra o medo, se posicionasse enquanto família, enquanto mulher, enquanto homem. Show medo, exorcize o medo, exorcize a angústia. Quando Elias foge de Jezabel, o Senhor fala: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? O Senhor está dizendo nessa manhã para nós: sai da caverna, sai daquilo que está te confinando, intimidando. É lícito, mas Deus não nos quer numa caverna. Deus quer que tenhamos uma vida, e Jesus se manifestou para isso. Quando o apóstolo João vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor quer, João 10, que tenhamos uma vida, mas uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de alegria, pensando em famílias, de uma maneira prática. Primeiro, então, recapitulando, quais são os nossos opressores e inimigos? Vamos pensar sobre isso durante a semana, prática. Segundo, o inimigo vai usar a artimanha de dizer: não tem mais jeito, você não vai receber socorro. Porém, nós vamos nos levantar e vamos declarar lá na nossa casa, em nome de Jesus: o Senhor é o nosso escudo. Homem, mulher, pai, mãe, na tua casa, declare em fé: aqui o inimigo não vai entrar. Não permita que o inimigo use o entretenimento. Não permita que o inimigo use situações para que o inimigo tenha áreas de acessibilidade. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com quem você anda. Quarto, salvação vem do Senhor. E por último, e sobre os que são seus, a tua bênção. A bênção, a esperança e a solução. Nele, somente nele. Bênção, esperança e solução. Fale, medite e pratique. Eu vou pedir para que o pessoal do louvor já vai se posicionando, e nós queremos nesse momento orar sobre esses salmos. Amado, leia mais a palavra do Senhor, por favor, medite mais na palavra. Tem livros aqui, 1 João, você lê em 5 minutinhos, vá para a palavra, se encha da palavra, permita que a palavra de Deus te direcione. A lei do Senhor revigora a nossa alma, os preceitos do Senhor são dignos de confiança e nos tornam sóbrios, e nos tornam sábios. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Dá a mão para a sua esposa, dá a mão para o seu esposo, e nós queremos nesse momento encerrar esse tempo junto, pensando em como iremos praticar tudo isso. Vamos louvar o Senhor, vamos orar, vamos cantar, vamos terminar essa celebração com um cântico, mas antes disso, vamos orar. E eu queria, em nome de Jesus, identifique o inimigo agora aí. Qual é ele? A gente vai aqui, uma pausa de 2 minutos. Identifique o inimigo. Qual é? Pensando na família, no casal, no relacionamento, quais são os inimigos? Também, em nome de Jesus,
que você pegue esse escudo que você tem e que você se levante contra o inimigo e ofensiva em nome de Jesus. E por último, a bênção, a salvação, a solução. Dá a mão para sua esposa, para o seu esposo. Nós vamos orar juntos em família. Estamos terminando a nossa celebração. Vamos terminar depois com uma canção. Mas nós declaramos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, a bênção do Senhor. Também nesse momento nós queremos orar por aqueles que estão enfermos. Talvez você esteja enfermo nessa manhã e nós queremos declarar saúde sobre sua vida. Talvez a tua enfermidade é emocional, como era de Davi, emocional, travado, intimidado, você está acuado. Nós queremos declarar. Talvez você está precisando que portas sejam abertas e Deus abre porta. Deus muda sentenças, Deus muda decretos, Deus muda, Deus faz. Vamos orar, comece a orar nesse momento, declare isso, comece a declarar sobre a sua vida. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção. Comece a declarar, comece a apresentar os seus pedidos diante do Senhor. Identifique os inimigos. Nós estamos diante do Senhor, o Espírito Santo está nesse lugar. Há poder, há esperança, há vida, há restauração, há reconciliação. A palavra do Senhor vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Declaramos a bênção do Senhor sobre a tua casa, declaramos saúde, declaramos prosperidade, declaramos o favor do Senhor. Que você nessa manhã receba vida, que nessa manhã você receba esperança, que nessa manhã você receba entusiasmo, aquilo que a palavra vai dizer: a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus.